Olá pessoal, meu nome é Anthony, como vocês já me conhecem, né? Venho mais uma vez aí no canal para a gente poder estar aí dialogando, conversando, enfim, trocando ideias. Isso que é muito importante, né? Eu venho com um tema que, assim, ele repercute, né, por toda a humanidade, por todo o universo. Só que muitas vezes nós desconhecemos, né? Por quê? Porque existe entre colocar ele em prática e ele em teoria. E muitas vezes, até mesmo para nós colocarmos ele em prática e também entender na teoria, existe aí as duas versões, né? E esse é um dos motivos, inclusive, que o canal existe, né? E o tema que eu vou falar é sobre o amor incondicional entre a dinâmica das chamas gêmeas, né? Por quê? Porque o que mais se aprimora dentro da própria conexão de chamas gêmeas é o amor, né? Por quê? Porque ele faz despertar este incondicional. Então, quando é despertado, aí a gente começa a, igual muita gente aí fala, né, das borboletas na barriga, é uma outra sensação, é desfragmentar todo o seu ser para você se encontrar dentro de você mesmo, né? E olhando pela a questão do amor incondicional e questão também das chamas gêmeas, né? Pode-se falar até de que é uma lenda, né? É uma forma assim de colocar o amor como sublime, né? Mas ele vem com uma totalidade totalmente diferente daquele que estamos acostumados, que é o convencional. E o incondicional, ele vem mostrar essa exuberância na forma de ser, né? E o canal ele tem como forma, né, a questão da doação, né? E também a doação é quando a gente consegue se desprender de nós mesmos, do nosso ego, do nosso orgulho, em prol do outro. Então, é quando você dá o seu like, quando você compartilha, quando você comenta, tudo isso é uma doação, né? E falar já falando da questão da doação, né? E falando também sobre o tema, que é como viver o amor incondicional dentro da dinâmica da chama gêmea, né? E é o que é um todo, a questão que é um todo, né? É a comunhão com você mesmos, com os quatro, né, reinos, né? Então, eu irei colocar 7 pontos, né, de referência do amor incondicional, né? E esses 7 pontos, na realidade, é assim, infinitos pontos, né? Mas eu vou colocar 7 pontos, até mesmo porque a gente vem vindo falando dessa condição, e agora nós vamos falar detalhes, vamos dizer, até coisas que, na realidade, a gente não consegue enxergar, mas através do próprio canal, aí a gente vai começar. Então, inclusive, como eu digo, né, deixem seus comentários, façam as suas perguntas, que aí eu venho, né, respondendo, até dentro, né, daquilo que no caso é o tema, referente ao tema, né. Então, pessoal, um dos primeiros pontos, né, que igual eu disse que nós vamos falar sobre 7, primeiro é a pureza, né. A pureza é uma forma genuína, né, de nós amarmos, né? E o amor adquirido inclusive pelas chamas gêmeas, né? Ele é percebido pelo desprender, igual eu disse, né? De não ficar presos a conceitos, né? E também a crenças e algo que nos limita, né? Então, até falando da questão da criança interna, né? Por quê? Porque falando da criança interna, porque nós tínhamos uma concepção de amor, fomos criados numa outra cultura, né? E através da pureza, né, que o amor incondicional vem mostrar, inclusive nas conexões, né, aí a gente começa a perceber a diferença entre os conceitos, né, e a diferença também das crenças que nos limitam,
né? E um dos processos dessa etapa, igual eu disse, né, inclusive da criança interna, inclusive eu tenho vídeos falando sobre a pirâmide demoníaca do Karpman, é onde começa toda essa transição, né? Por quê? Porque você vai observando que a forma de amor, que até então é interessante para nós, que fomos indagados que aquela forma era a forma correta, e quando nos tornamos adultos, né, que a gente vai perceber que é um outro nível, né? Amar com a totalidade, a plenitude do universo, né? Isso é amor incondicional, né? O segundo ponto é o verdadeiro, porque até então, como vivíamos um amor até que nos condicionava, então muitas vezes se tornava assim, vamos dizer assim, ele é falso, ele é verdadeiro, porque me condiciona, então não é interessante para mim, né? Então, as respostas sempre são verdadeiras, inclusive no primeiro encontro, né, das chamas gêmeas, né, é o que é celebrado, e mesmo fisicamente falando, né, onde se utiliza aí a intuição, onde se utiliza o chakra da garganta, né, porque desperta vários chakras na gente, então todas as respostas são verdadeiras. Inclusive, isso fica guardado com você nos encontros que você tem. Por quê? Porque sempre uma atitude daquele momento você vai reverberar naquele dia que você falou. Aí você pensa assim, nossa, aquela resposta era verdadeira, né? Então, usamos o terceiro olho, onde temos uma visão ampla do que é o verdadeiro. Inclusive, o amor incondicional, ele nos disponibiliza a, a usar a nossa intuição, usar os nossos chakras, né? Inclusive fazer esse alinhamento, né? Então é onde a visão ampla, né, do verdadeiro, né, e no momento pede, né, que se não for interessante, né, porém ele é verdadeiro e intenso. Por quê? Porque você vai viver, não importa quantos dias, quantos minutos, quantos segundos, o tempo é intenso e verdadeiro, né? Cada minuto, cada segundo é o atemporal do próprio universo. Então, ele tanto que dentro do verdadeiro ele mostra o espelhamento, a verdade do outro. Então, um consegue ver o outro, né, dentro desse tempo, né, que é o que a gente fala do espelhamento. Inclusive no segundo encontro, né, o que mais reverbera entre as conexões de chamas gêmeas é o espelhamento, é a verdade. O outro vê sua própria verdade dentro do outro, né? Agora, o terceiro ponto é a alegria, né? Mesmo as circunstâncias não sendo favoráveis, né? Você se sente pleno. Por quê? Existe sentimento. Tudo pode estar contra, inclusive você mesmo está contra seus próprios sentimentos, né? Mas você vai sentir uma alegria, uma intensidade, se renovar dentro das energias que você vai achar assim fantástico, né? Como o poder do amor incondicional influencia na sua jovialidade. Inclusive, as chamas gêmeas têm essa característica, né? Na criatividade, você ser você mesmo, né? Então você vive uma intensa alegria de viver, né? Então, e por quê? Porque você vai se realizar, né? Você não vai entrar num estado de frustração, muito pelo contrário, você vai se realizar na plenitude, né? E o quarto, pessoal, o quarto é a aceitação, né? Muito legal, quando você se aceita, né? E você vai ser um eu sou sem ressentimento. Você vai olhar a humanidade, você vai olhar os quatro reinos, sem você se sentir ressentido ou culpado de algo. Você sempre vai ter essa plenitude dentro de você, né? E você vai vai começar a viver uma condição de vida que você não vai mais julgar, né?
vai viver sem julgamento, né? Mostrando exatamente quem você é, né? Dentro da sua plenitude. Então, essa aceitação, você começa a aceitar, inclusive os quatro reinos, né? Em harmonia, né? Porque isso que é muito legal. Aí você começa, se as coisas não estão exatamente como você quer, então você fala, eu preciso mudar o meu comportamento, né? Por quê? Porque você já é consciente de que o amor incondicional ele existe, né? Então, de novo o espelhamento, né? Então, agora o quinto, né? Quer dizer que e ele não, você não cria expectativa e também não existe expectativas. Você não fica criando condições, né? De exigir do outro aquilo que você não é capaz de dar, né? E também você não exige do outro aquilo que ele desconhece, né? Então você fica independente, né, dessa questão do julgamento, igual eu disse, e supostamente você não vai ficar à mercê do outro, achando assim, eu só vou ser feliz se fulano me amar, eu só vou ser feliz se fulano for dessa forma. Então você foge, né, dessas expectativas, né? E temos a liberdade de expressar, não somente na dinâmica, mas como você, igual eu disse, né? Você começa a expressar esse amor pelos quatro reinos, você começa a ver o universo de uma outra forma e se espiritualizar também, né? Isso você vai se espiritualizar com aquilo que há de melhor para você, né? E temos e a gente e nos reconhecemos. Isso que é muito legal. Amar incondicionalmente é nos reconhecer, né? Por quê? Porque quando você se reconhece, né, você vai compreender a totalidade de você não só se amar, como amar o outro também, né? Amar a si próprio, né? Então, quer dizer que você não fica criando expectativas e também não fica colocando a quantidade. Aí eu só vou amar fulano nessa quantidade se a fulano me amar assim, né? Então você vai sair dessa vertente, né? E vai começar a amar incondicionalmente, né? E a quinta é a autoconfiança, né? Então nós não nos limitamos, não somos pessoas limitadas, né? Ao medo, não ficamos à mercê ao medo, as insatisfações impostas pela própria sociedade, pela Matrix, né? Inclusive superamos tudo isso, né? Não ficamos dependentes, né? Codependentes, né? E também temos os nossos próprios interesses usando a nossa criatividade, né? O amor incondicional, quando nós nos deparamos, né? E começamos a observar, nós nos tornamos tão melhor conosco mesmo que nós fazemos de um limão uma limonada, né? Então, essa brincadeira, né, de transformar um limão numa limonada, você começa a observar que todo o potencial que tem dentro de você, do empoderamento, de você amar si próprio, de você começar a criar coisas que até então você não criava, né? Tudo isso começa a acontecer e você começa a enxergar aí outra coisa que é muito legal na dinâmica, que é gostoso de se falar, que é a prosperidade. Você começa a prosperar em tudo, questão saúde. Por quê? Porque você alinha os seus chakras, né? Kundalini, questão financeiro, as relações com as pessoas mudam, porque o seu conceito mudou de amar. Gente, é extraordinário, né? E a sexta é a segurança que você tem, né? Por quê? Porque você sai daquele estado, né? De querer, né? E você sai também daquela questão da vingança, né? Mesmo você não concordando com o externo, né? Que você vê que a sociedade está impondo aquilo para você, mesmo você não concordando, mas você não, você sabe filtrar, né? Você sabe filtrar essas condições
e você tem essa segurança de que você está no caminho certo, porque você está sabendo filtrar, né? E não precisa ficar na defensiva, né? Ou atacar, né? Igual muitas vezes nós, pelo fato de não, da gente até querer se defender, então a gente vai contra-ataca, né? Com ira, com ódio, né? Começa a gatilhar esses medos. E quando você tem a segurança, o amor incondicional, ele passa isso. Então não precisa, né? Você se expor, né? Você agir da mesma forma que o outro às vezes, né? Humilhar, não precisa, porque você tem essa segurança do seu próprio sentimento, né? E o, 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 o sexto, igual eu falei estou falando para vocês, né? O fato de amar e ser amado, isso é muito legal, né? E também, e na conexão, né, já passa a própria conexão de você saber que você está em comunhão com os quatro reinos, ele já te dá essa segurança, né? Por quê? Porque você está em comunhão e alinhado com a própria espiritualidade, né? O sétimo, né, pessoal, inclusive o sete é um número muito que é um significado, então vocês já sabem aí da questão do sincronismo, que é através dos números, né? E eu quis colocar essas 7 posições, né? E o 7 significa o quê, né? É um afeto, né? É um afeto, né? Sem meio e sem fim, né? Sem começo, sem meio e sem fim. Ele é intrínseco, porque você é independente, então você ama incondicionalmente, né? E ele está dentro de você, intrínseco, né? A fórmula, né? Um afeto, e no caso, né, ele é a nossa própria essência. Você é capaz de amar dentro da sua própria essência, né? E sem limites e amar, inclusive, e amar pela eternidade, né? E é uma forma diferente de amar, né? Que você consegue, né? E de que você não coloca definições, né? É indefinido, não tem regras, definições. Você só me ama se for condicionado a isso, muito pelo contrário, né? Então é diferente, né, do entendimento da Matrix, né? Porque a Matrix, né? Muitas coisas que eu só te amo se você fizer isso para mim, né? Coloca essas condições, né? Como se fosse aí uma barganha, né? E o incondicional não tem essa barganha, né? Então, a pergunta é, né? Amar incondicionalmente realmente existe, né? Então, como eu disse, né, ele está intrínseco e ele é atemporal. Então, vocês podem ver que em vida após vida, nós sempre já nascemos com essa condição de amar incondicionalmente. E a gente vai se aperfeiçoando e se aprimorando, né, conforme o tempo, né? E não importa, né, se iremos amar nós sempre vamos amar infinitivamente, né? E a gente só vai substituindo a cada era. Nós vamos se substituindo nas nossas formas de ser, né? Então, e através do tempo, né? E por isso que eu falo do tempo do universo. Então, o próprio universo que já está tudo contido, está tudo intrínseco, aí conforme você vai se manifestando, ele vai colocando as condições para você, né? Pessoal, mais uma vez eu quero assim agradecer aí, né? Ainda estou me recuperando, igual vocês já perceberam aí na minha voz que está assim afônica, né? Mas eu falei, não, eu preciso, né, dar continuidade a esse trabalho, a essa forma. Deixe seus recados, seus comentários, né? E se inscrevam, né? E aí venham aí dependendo das perguntas, venham com a resposta nos próximos vídeos. Desejo boa sorte a todos e até o próximo vídeo.